E neste sábado, 28 de dezembro de 2024, vamos estar deixando as nossas análises. Os sábados vão com uma grade reduzida, mas com jogos bastante interessantes. Então vamos lá para a nossa primeira análise de hoje. Jogo entre a Empoli contra Genova. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 3 deles bateram over mais de 1,5 gol na partida. A Empoli jogando em casa vem de 3 derrotas, uma vitória e um empate, né? Com saldo de gol também bem baixo, né? Nos últimos 5 confrontos da Empoli jogando em casa, tivemos apenas em 3 deles mais de 1,5 gol na partida. Genova, fora de casa, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Em 3 dos últimos 5 jogos jogando fora de casa, Genova fez mais de 1,5, ou seja, no jogo tivemos mais de 1,5 gol na partida. Vendo assim, um forte cenário para termos pelo menos 1 gol na partida. Odds de 1,13, 1,14 pode ser interessante para uma duplinha, correndo um pouco mais de risco, mais de 1,5. Outro jogo bastante interessante é do Parma contra o Monza, campeonato italiano. Nos últimos confrontos, os dois confrontos entre Monza e Parma, tivemos apenas um confronto com mais de 1,5 gol. O Parma jogando em casa vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória. Quando olhamos para o cenário gol, é bastante interessante do Parma em casa. O Monza também, nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, é bastante interessante o saldo referente a gol. Vendo assim, uma grande possibilidade de termos pelo menos 1,5 gol na partida. Pode ser também bastante interessante, Monza, meio gol na partida. Pode ser uma entrada bastante interessante para o ao vivo. Vamos lá para nossa próxima análise no Campeonato Português, 16ª rodada. Jogo entre o AVS contra o Estrela Vermelha, né? Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes. Nos últimos confrontos do AVS jogando em casa, tivemos em apenas 4 deles mais de 1,5 gol. O Estrela Amadora jogando fora de casa é bastante interessante quando se referimos a gol. 3-1, 5-1, 7-0, 1-0, 2-0. Em apenas um dos 5 últimos jogos do Estrela Amadora jogando fora de casa, não tivemos over mais de 1,5. Vendo possibilidade de termos pelo menos 1 gol na partida com a odds de 1,10, pode ser bastante interessante, correndo um pouco mais de risco, 1,5 gol na partida. Também é uma entrada bastante interessante, Estrela Amadora, 1 golzinho, né, no jogo. Pode ser uma entrada interessante para o ao vivo. Outro jogo bastante interessante é pelo campeonato italiano, 18ª rodada, jogo entre Cagliari e Inter de Milão. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 4 deles bateram over 1,5 gol na partida. A Cagliari em casa é um time também que vem marcando muitos gols, né? Marcando seus gols. E quando olhamos para o cenário gol, nas últimas 5 partidas, a Cagliari jogando em casa, 3 deles bateu over 1,5. A Inter de Milão, nos últimos 5 confrontos fora de casa, 3 deles bateram over 1,5. Vendo assim um forte cenário para termos pelo menos 1,5 gol na partida, com a odds de 1,20, 1,22, pode ser interessante para uma dupla. Outra entrada bastante interessante, Inter de Milão, empate anula, pode ser interessante. A Inter de Milão amassando no ao vivo, Inter de Milão, empate anula. Outro jogo bastante interessante é pelo Campeonato Português, Estoril contra o Moreirense. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 3 deles bateram over 1,5 gol na partida. O Estoril, jogando em casa, em apenas uma das últimas 5 partidas, não tivemos mais de 1,5. 4 partidas over 1,5.
O Moreirense fora de casa, nas últimas 5 partidas, 3 partidas bateram over 1,5 gol na partida. Analisando por essas condições, vemos uma forte possibilidade de termos pelo menos um gol na partida, correndo um pouco mais de risco, mais de 1,5. 1,5 para o pré-live é bastante interessante, com a odds de 1,10, 1,12, pode ser interessante para uma duplinha. Outro jogo bastante interessante é o jogo da Lazio contra a Atalanta. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 4 deles tivemos mais de 1,5 gol na partida. A Atalanta, jogando em casa, é um jogo que pode ser interessante, vem de 4 vitórias, um empate e uma derrota. E 4 das últimas 5 partidas da Lazio jogando em casa tivemos over 1,5 no jogo. A Atalanta fora de casa vem amassando todo mundo. 5 vitórias. E apenas em uma das 5 partidas da Atalanta jogando fora de casa não tivemos mais de 1,5 gol no jogo. Vendo? Forte possibilidade para termos pelo menos 1,5 gol na partida. Pode ser também uma entrada interessante. Atalanta, meio gol no jogo. Pode ser uma entrada bastante interessante. Correndo um pouco mais de risco. Ambas marcam ou mais de 2,5 gol no jogo. Outro jogo bastante interessante é o jogo do Porto contra o Boavista. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, em apenas 2 deles não tivemos mais de 1,5. 3 partidas entre essas duas equipes bateram over 1,5 gol no jogo. Porto jogando em casa vem de 5 vitórias consecutivas e todas as partidas bateram over 1,5 gol no jogo. A Boavista jogando fora de casa vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória em apenas 3 das últimas 5 partidas do Boavista jogando fora de casa tivemos over 1,5 gol na partida. Porto é favorito? É favorito. É favorito. Muito favorito. Com a odds de 1,11, eu acho uma odds muito complicada para se trabalhar no pré-live. Eu particularmente não confio muito. Pode ser interessante over 1,5 gol. Pode ser uma entrada bastante interessante. Interessante no pré-live. Porto. Outra entrada bastante interessante pode ser Porto handicap menos 1 golzinho. Handicap asiático, Porto menos 1 golzinho na partida. Porto ganhou de 2-0, é win, né? Win pra gente. Então é isso, galera. Essas foram as análises que deixamos hoje. Deixe o seu like, faça o seu comentário. Isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. Também vamos estar deixando um bilhetinho pronto para vocês. Boa sorte para o nosso bilhete, boa sorte para todos. Fechou, galera? E até a próxima.